Hello everyone! Olha só, gente. Hoje eu trago aqui, depois de um tempo, o segundo vídeo sobre os usos do hall. No primeiro, a gente viu que ele tem três usos principais, né? Quando eu quero perguntar como alguém está, quando eu pergunto se alguém precisa de ajuda e quando eu quero perguntar a idade de alguém na língua inglesa. Então, how are you? How can I help you? E how old are you? Então, eu tenho esses três usos principais do hall, certo? Só que ele tem outros usos e outros modelos de sentença para formar outras sentenças. E aí eu crio expressões, certo? E nós vamos hoje ver quais são essas expressões com o how. Antes de tudo, vocês precisam saber que os demais usos do how, eles têm o sentido de distância, altura, tamanho, profundidade ou a frequência, certo? Então, os demais usos do how, as outras expressões, elas servem para isso, para perguntar a distância, para perguntar a altura, para perguntar tamanho, a frequência de alguma coisa ou a profundidade. A primeira delas é o how tall. How tall a gente usa quando a gente quer saber a altura de alguém. Quando eu quero perguntar qual a sua altura em inglês, eu faço a seguinte pergunta: How tall your brother is? Qual a altura do seu irmão? How tall your brother is? Então, podem ver que eu não tenho expressões iguais às do português. Obviamente que não, porque é outra língua. Mas eu tenho um sentido semelhante. How tall your brother is? E aí, he is tall, 1,75 m. Então, ele tem 1,75 m. Né? A gente pode ter essa tradução aí similar. Então, podem ver que eu tenho essa característica, eu tenho essa forma para perguntar a altura de alguém em inglês. Então, how tall are you? Qual a sua altura? I am tall, 1,65 m. Então, esse tall aí, how tall, gente, só serve para pessoas, certo? Então, percebam aí que para perguntar a altura de alguém em inglês, eu uso essa maneira. Agora, quando eu quero falar a respeito do tamanho de alguma coisa, eu não uso how tall, eu uso how big. Por quê? Ele serve para distinguir o tamanho de outras coisas que não sejam pessoas. Então, por exemplo, how big his street is? Qual é o tamanho da rua dele? His street is big 3 kilometers. Certo? Então, por exemplo, eu quero perguntar o tamanho de uma rodovia. How big is this road? Então, qual o tamanho dessa rodovia? E aí, as pessoas me dizem, this road is big 6 kilometers. Então, eu tenho essas formas de perguntar o tamanho de alguma coisa utilizando o how. E aí, how big your dog is? My dog is big 1 meter. Qual o tamanho do seu cachorro? Meu cachorro tem 1 metro, 1 metro de altura. Então, how big her house is? Her house is big 40 square meters. Então, qual o tamanho da casa dela? A casa dela tem 40 metros quadrados. Então, her house is big 40 square meters. Então, podem ver que as sentenças são diferentes e os sentidos são diferentes. Uma eu uso para pessoas, muito específica, né? E a outra é bem mais abrangente. How big, certo? A terceira delas é o how far. How far a gente usa quando a gente quer saber a distância de alguma coisa. Então, por exemplo, na frase How far your school is to your house? Qual é a distância da sua casa para a escola? Então, ou vice-versa. My school is far 3 kilometers to my house. Então, minha escola fica a 3 quilômetros da minha casa. Então, eu tenho aí medida de distância. Estou aí querendo saber a distância de alguma coisa. How far your school is to your house? Então, qual a distância da sua escola para a sua casa ou vice-versa? Então, my school or my house is far 3 kilometers to. Então, aí eu tenho um exemplo. E aqui, how far the beach is? Qual é a distância da praia? A praia fica a 6 quilômetros. Então, the beach is far 6 kilometers or half 6 kilometers. 6 quilômetros e meio. Então, perguntei a distância de algum lugar. How deep?
How deep? Nós usamos, aliás, para perguntar a profundidade de algo. Então, qual a profundidade desse lago? How deep is this pond? This pond is deep 9 meters. Então, how deep is this pond? How deep? Certo? Então, qual a profundidade? Porque, tipo, a tradução literal dessas expressões, nós utilizamos o quão, que é um pronome interrogativo. Então, na mesma classificação do how. Então, quão profundo? Né? No português a gente tem essa expressão quão profundo, quão alto, quão distante. Só que, para tornar a linguagem mais simples, né, e mais compreensível, a gente coloca qual a profundidade, qual a distância, qual a sua altura, qual o tamanho, certo? How deep is the ocean? How deep is the ocean? Qual a profundidade do oceano? Então, vejam aí que nós temos os usos do how. Percebam que saímos do principal, né? How are you? How can I help you? How old are you? Certo? How often, né? A gente já está acabando aqui, só faltam mais dois. How often a gente usa para perguntar a frequência de alguma coisa. Então, how often do you make a walk? Com que frequência, ou qual frequência você faz uma caminhada? Com que frequência você faz uma caminhada? Então, 3 times a week, 3 vezes por semana. Certo? How often do you come in here? Com que frequência você vem aqui? Every day, todos os dias. Então, how often é usado, né, para quando eu quero saber a frequência de alguma coisa. Quando eu quero saber com que frequência aquela pessoa vem aqui, né? E aí eu preciso saber essa expressão para fazer essa pergunta. E, para encerrar, nós temos o how long, que é usado para a gente se referir ao tempo de algo. Então, por exemplo, how long are you married? Há quanto tempo você é casado? I am married for 5 years. Eu sou casado há 5 anos. Então, how long are you married? How long did you buy this car? How long did you buy this car? Há quanto tempo você comprou esse carro? Então, esse how long dá a ideia de tempo, de quanto tempo eu fiz alguma coisa, de quanto tempo eu tenho alguma coisa, de quanto tempo eu sou alguma coisa. Então, how long did you buy this car? I bought this one 3 years ago. Eu comprei esse carro há 3 anos. Então, eu tenho aí uma sentença que indica o tempo de algo. Eu quero saber o tempo de alguma coisa, certo? Então, é isso. Os usos do how. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram voltar e assistir o outro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima no sugerido para vocês terem um complemento maior a respeito do how, também para quem está chegando agora aqui. E é isto, galera. Thank you very much. See you.